Quando pensamos em ilhas, automaticamente imaginamos paisagens paradisíacas, em que podemos desfrutar de muitos aperitivos ao som de boa música e boa companhia. Mas também não podemos nos esquecer daquelas ilhas repletas de criaturas estranhas e segredos misteriosos. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 8 ilhas pra lá de estranhas. Ilha dos Cavalos. Sable é uma pequena ilha arenosa com apenas 34 quilômetros quadrados de superfície e fica na Nova Escócia, uma província canadense. Essa ilha ficou conhecida como a Ilha dos Cavalos Selvagens e dos naufrágios, por conta de centenas de naufrágios que aconteceram desde a época das grandes navegações, resultando na morte de muitos tripulantes. Estima-se que existam cerca de 500 cavalos na ilha. Alguns acreditam que eles são os ancestrais dos cavalos que sobreviveram a algum dos naufrágios, enquanto outros afirmam que foram exploradores portugueses que os deixaram na ilha após terem descoberto centenas de anos atrás. Seja como for, o mistério permanece. Ilha das Sociedades Secretas. Essa ilha, chamada Deer, fica em uma região com muitas outras ilhas, perto da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Esse lugar em específico ficou conhecido por ter abrigado uma suposta sociedade secreta composta de formandos da Universidade de Yale. George W. Bush e John Kerry são exemplos de supostos membros que teriam participado dessa sociedade. Apesar das especulações, existem poucas informações oficiais sobre as atividades que foram realizadas nesse local, o que deixa a ilha com um ar ainda mais misterioso. Ilha de Poveglia. Que tal passear uns dias em uma ilha bem isolada, próxima de Veneza, na Itália? Talvez pareça um bom convite, mas certamente você vai mudar de ideia quando conhecer a história de Poveglia. Conhecida por muitos como a Ilha Fantasma, o lugar é mais conhecido por ter sido uma área de quarentena durante os surtos da peste bubônica, que dizimou grande parte da população da Europa na Idade Média. Com o objetivo de manter os doentes afastados dos grandes centros populacionais, as autoridades de Veneza mandaram mais de 160 mil vítimas da praga para Poveglia, onde ficavam por pelo menos 40 dias, sendo que muitas jamais voltaram de lá. Como era feito também em outros pontos de quarentena, os corpos dos mortos eram queimados aos montes para tentar frear a peste. Por isso, as lendas contam que hoje o solo da ilha é formado quase que em 50% pelas cinzas daqueles que morreram durante a pandemia. Não fosse bastante desgraça para apenas uma ilha, Poveglia também acabou se tornando lar para um manicômio em 1922. Não há muitos registros claros sobre qualquer tipo de abuso cometido pelos funcionários do local. Mas talvez por conta da história já suficientemente macabra da ilha, o hospital psiquiátrico também começou a ser alvo de rumores. Alguns desses boatos dizem que nem todos os pacientes levados para lá eram realmente doentes e que muitos acabaram sendo torturados lá dentro. Ilha dos Coelhos. A ilha Okunoshima fica no Japão e foi dominada por coelhos. Antes da Segunda Guerra, o lugar servia de base para o exército trabalhar com a produção de armas químicas. Mais de 6.000 toneladas foram produzidas no local
entre 1929 até 1945. Depois que a guerra acabou, a ilha praticamente sumiu do mapa e passou a ser evitada pelas pessoas. Agora você deve estar se perguntando: e os coelhos? Bem, não se sabe ao certo como eles foram parar por lá, mas acredita-se que estudantes os tenham levado ainda na década de 70, o que claramente, sem supervisão, iria promover uma superpopulação desses animais que procriam muito rápido. A ilha virou um ponto turístico muito procurado por conta de suas belas praias, dos coelhinhos fofos que interagem com os turistas e também pelas fábricas abandonadas que guardam um dia o passado do local durante a maior guerra que o mundo já viveu. Ilha dos Caranguejos. A Ilha do Natal, mais conhecida como a Ilha dos Caranguejos, é um território pertencente à Austrália, que tem apenas 2.000 habitantes, mas abriga mais de 120 milhões desses animais que constantemente migram e transformam a paisagem em um imenso mar vermelho. Os caranguejos invadem as ruas, pontes e jardins residenciais da ilha durante o processo de migração, que ocorre entre os meses de novembro e janeiro. Nesse processo, eles abandonam as florestas da ilha e se locomovem em direção ao mar para reprodução e desova, o que também proporciona o aumento do turismo na região, já que muitas pessoas anseiam para ver esse espetáculo da natureza. Ilha das Bonecas. Essa ilha fica na região de Xochimilco, perto da cidade do México. E sua história é pra lá de esquisita. Diz a lenda que uma garotinha morreu ali de maneira misteriosa. E desde então, seu suposto espírito permaneceu rondando a ilha, assombrando pessoas diversas. O que se sabe da ilha é que durante os anos 50, um homem muito religioso acabou se mudando para lá. E segundo ele, haviam muitos espíritos malignos ali. Dom Julian viveu na ilha por mais de 50 anos e colocou as bonecas para acalmar o espírito da garotinha, o que parece não ter adiantado muito. Ele se afogou no mesmo local onde a menininha supostamente teria morrido. E isso fez da Ilha das Bonecas um ponto de visitação para pessoas curiosas que apreciam histórias de terror. O mais provável, no entanto, é que o homem sofria de graves transtornos mentais. Ilha das Cobras. A Ilha da Queimada Grande fica a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, entre as cidades de Itanhaém e Peruíbe, e estima-se que existam entre 2 a 5 mil cobras da espécie jararaca ilhoa na região, uma das mais venenosas do mundo. Essa quantidade dá aproximadamente um animal por metro quadrado nas bordas da ilha e até 5 por metro quadrado no interior dela. Por isso, o lugar é considerado no meio científico como o maior serpentário natural do mundo. Os animais da região se alimentam de aves migratórias e, por conta do seu nível de periculosidade, a ilha se encontra fechada. É necessário uma autorização governamental para visitá-la, para fins de estudo ou gravações de documentários. Ilha dos Gatos. Para encerrarmos esse vídeo com algo fofo, está aí talvez um destino muito agradável para quem adora os bichanos. Uma ilha inteiramente habitada por eles. Esse lugar curioso fica no Japão e é um território que consiste em aproximadamente 100 habitantes, o que também faz dele um local agradável para quem prefere a companhia de um gatinho mais do que a companhia de um ser humano. Sobre a superpopulação de felinos no local, a história é bem curiosa.
Durante o século XVIII, a ilha passava por infestações em massa de ratos, quando muitos gatos foram trazidos para combatê-los. E o processo deu certo. Com o problema aparentemente resolvido, os gatinhos acabaram ganhando um santuário. E segundo pescadores da região, os bichanos são símbolos de boa sorte. Você gostaria de conhecer alguma dessas ilhas? Conte nos comentários. Até a próxima!